Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos explorar a diversidade de doenças que compreendem o câncer, bem como os vários aspectos biológicos envolvidos. Além disso, vamos apresentar os termos fundamentais utilizados no estudo do câncer e discutir os tipos mais comuns da doença, para que você possa compreender melhor essa realidade e suas implicações. A origem da palavra câncer vem do grego carcinos, que significa caranguejo, e foi primeiro utilizada por Hipócrates, conhecido como pai da medicina, que viveu entre 460 e 377 a.C. O câncer não é uma novidade, sendo identificado em múmias egípcias, mostrando que já afetava a humanidade há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Câncer é o termo utilizado para descrever um grupo de mais de 100 doenças, caracterizada pelo crescimento descontrolado de células que têm a tendência de invadir tecidos e órgãos próximos. As células normais que compõem os tecidos do corpo humano têm a capacidade de se multiplicar por meio de um processo natural contínuo. A maioria das células normais cresce, se multiplica e morre de forma ordenada, porém há diferenças. Algumas células, como os neurônios, nunca se dividem, enquanto outras, como as células do tecido epitelial, se dividem de maneira rápida e constante. Dessa forma, o aumento do número de células não significa necessariamente que haja malignidade, podendo ser apenas uma resposta às necessidades específicas do corpo. Mas o que se entende por crescimento celular desordenado? O crescimento das células cancerosas é distinto dos das células normais. As células cancerosas, em vez de morrerem, continuam crescendo incontrolavelmente, formando outras novas células anormais. Em diversos organismos, em determinado momento da vida, o crescimento celular pode se tornar anormal. As células se dividem de modo veloz, agressivo e desregulado, espalhando-se para outras partes do corpo, resultando em problemas funcionais. O câncer é uma dessas condições. O câncer se caracteriza pela perda do controle na divisão celular e pela capacidade de invadir outras estruturas do organismo. A proliferação celular pode ser controlada ou não controlada. No crescimento controlado, ocorre um aumento localizado e autolimitado do número de células de tecidos normais do organismo, causado por estímulos fisiológicos ou patológicos. Neste tipo de crescimento, as células podem ser normais ou apresentar pequenas alterações na forma e função, podendo ser semelhantes ou diferentes do tecido em que se instalam. O efeito é reversível após o término dos estímulos que a provocaram. A hiperplasia, metaplasia e displasia são exemplos desse tipo de crescimento celular. A hiperplasia é um aumento na quantidade de células, podendo ser causada por irritação crônica. Um exemplo de hiperplasia normal é o aumento das células mamárias durante a gestação. A hiperplasia prostática benigna também é um exemplo de hiperplasia, que aumenta o tamanho do órgão, ocorrendo em cerca de 50% dos homens com mais de 50 anos. Já a metaplasia é a substituição de um tipo de célula por outra, geralmente em resposta a um estresse. A metaplasia pode ser reversível, mas se a causa não for corrigida, pode progredir para a displasia e até mesmo para o câncer. Existem vários tipos de metaplasia, como a metaplasia escamosa, intestinal, óssea e cartilaginosa. A displasia é um crescimento desordenado de células que resulta em anomalias no desenvolvimento de um órgão ou tecido. As células da displasia parecem anormais e há alterações na organização do tecido. A displasia é a condição mais séria do que a hiperplasia.
Por outro lado, no crescimento não controlado, observa-se a formação de uma massa anormal de tecido, cujo desenvolvimento é praticamente autônomo e persiste de forma excessiva, mesmo após o término dos estímulos que a desencadearam. Nas neoplasias, tanto o câncer in situ quanto o câncer invasivo estão associadas a esse tipo de crescimento celular não controlado e, na prática, são denominados tumores. Como mencionado anteriormente, a neoplasia é uma proliferação anormal de tecidos que escapa parcial ou totalmente ao controle do organismo, tendendo à autonomia e à perpetuação com efeitos prejudiciais para o indivíduo. As neoplasias podem ser classificadas como benignas ou malignas. As neoplasias benignas ou tumores benignos apresentam um crescimento organizado, geralmente de forma lenta e expansiva, com limites bem definidos. Apesar de não invadir os tecidos próximos, podem causar compressão nos órgãos e tecidos adjacentes. Exemplos de tumores benignos incluem o lipoma, originado do tecido adiposo, o mioma, originado do tecido muscular liso, e o adenoma, tumor benigno de glândulas. Por outro lado, as neoplasias malignas ou tumores malignos demonstram um nível maior de autonomia e têm a capacidade de invadir tecidos próximos e causar metástases, podendo ser resistente ao tratamento e causar a morte do hospedeiro. Algumas das principais diferenças entre tumores benignos e malignos são: o tumor benigno é formado por células bem diferenciadas, semelhantes à do tecido normal, estrutura típica do tecido de origem, crescimento progressivo, pode regredir com mitoses normais e raras. Massa bem delimitada, expansiva, não invade nem infiltra tecidos adjacentes e não ocorre metástase. Já o tumor maligno é formado por células anaplásicas, que são células diferentes das do tecido normal, atípico, falta de diferenciação, crescimento rápido, mitoses anormais e numerosas, massa pouco delimitada, localmente invasivo, infiltra tecidos adjacentes com metástase frequentemente presente. O câncer não invasivo, também conhecido como carcinoma in situ, é o estágio inicial de classificação do câncer. Essa classificação não se aplica aos cânceres do sistema sanguíneo. Nessa fase, as células cancerosas estão restritas à camada do tecido onde se originaram e ainda não se espalharam para outras camadas do órgão de origem. Geralmente, os cânceres in situ são curáveis se forem tratados antes de progredirem para a fase do câncer invasivo. No câncer invasivo, as células cancerosas invadem outras camadas celulares do órgão, alcançam a corrente sanguínea ou linfática e têm a capacidade de se disseminar para outras áreas do corpo. Essa propriedade invasiva e de disseminação que os tumores malignos apresentam, produzindo outros tumores em outras partes do corpo a partir de um já existente, é a principal característica do câncer. Esses novos focos de doença são chamados de metástase, é o que se define o câncer. A capacidade invasiva das neoplasias malignas é o principal fator que torna desafiadora a erradicação cirúrgica do câncer. Uma célula normal pode sofrer uma mutação genética, ou seja, alterações do DNA dos genes. As células com material genético modificado passam a receber instruções incorretas para suas atividades. Independente da exposição a agentes cancerígenos ou carcinógenos, as células sofrem mutações espontâneas que não alteram seu desenvolvimento normal. Essas alterações podem ocorrer em proto-oncogenes, que são genes especiais que a princípio estão inativos em células saudáveis. Quando ativados, os proto-oncogenes se transformam em oncogenes, que causam a malignização, que é a cancerização das células saudáveis. Essas células alteradas são conhecidas como cancerosas. O processo de formação do câncer, também conhecido como carcinogênese ou oncogênese, geralmente ocorre de forma lenta, podendo levar vários anos para uma célula cancerosa se proliferar e originar um tumor visível. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos
são responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor. A carcinogênese é influenciada pela exposição a esses agentes em uma dada frequência e em um dado período de tempo e pela interação entre eles. Além disso, as características individuais que podem facilitar ou dificultar a instalação do dano celular devem ser consideradas. Esse processo é composto por 3 estágios. Estágio de iniciação, no qual os genes sofrem ação dos agentes cancerígenos. Estágio de promoção, onde os agentes oncopromotores atuam na célula já alterada. Estágio de progressão, marcado pela multiplicação descontrolada e irreversível da célula. O tempo de latência varia de acordo com a intensidade de exposição ao agente carcinogênico, com a presença ou a ausência dos agentes oncoiniciadores, oncopromotores e oncoaceleradores, e com o tipo e a localização primária do câncer. A presença de agentes cancerígenos por si só não pode ser responsabilizado pelo desenvolvimento de tumores. No entanto, há situações em que isso ocorre. É conhecido que a exposição prolongada à substância química benzina pode aumentar o risco de câncer na bexiga, um tipo de câncer comum em trabalhadores de indústrias antigas de tintas, couro, borracha e papel, que utilizavam benzina em sua produção, e o câncer de pulmão, que ocorre entre fumantes e em mais de 90% dos casos é consequência do tabagismo crônico. Esses exemplos ilustram 2 conceitos da epidemiologia: causa necessária e causa suficiente, em que, para que um indivíduo desenvolva uma doença, não basta a presença do agente específico da doença em seu organismo. É necessário que outras forças, outras causas, atuem em conjunto com o agente específico para provocar a doença. O agente específico é a causa necessária. As outras forças são consideradas causas predisponentes. Juntas, a causa necessária e as causas predisponentes formam a causa suficiente. Desta forma, doenças multicausais como o câncer podem ter diferentes causas suficientes. O entendimento sobre como alguns tumores evoluem ou crescem possibilita sua previsão ou identificação ainda na fase pré-neoplásica, ou seja, em uma fase em que a doença ainda não se desenvolveu. A progressão do tumor maligno depende da velocidade de crescimento do tumor, do órgão em que o tumor se encontra, de fatores constitucionais de cada indivíduo, de fatores ambientais, entre outros. Com base nessas características, os tumores podem ser detectados em diferentes fases. Fase pré-neoplásica, antes do desenvolvimento da doença, fase pré-clínica ou microscópica, quando ainda não há sintomas, fase clínica, quando os sintomas se manifestam. Independentemente do momento em que o câncer é descoberto, é crucial classificar cada caso de acordo com a extensão do tumor. O processo utilizado para essa classificação é chamado de estadiamento, sendo fundamental para identificar que a progressão da doença é diferente quando ela está restrita ao órgão de origem ou quando se estende a outros órgãos. O estadiamento pode ser feito de forma clínica ou patológica. Classificar um caso de neoplasia maligna significa avaliar o seu grau de disseminação. Existem regras internacionalmente estabelecidas que estão em constante aperfeiçoamento. Essa classificação permite ao oncologista propor o tratamento mais adequado para cada paciente, já que indivíduos com o mesmo tipo de câncer, mas em estágios diferentes, podem receber propostas terapêuticas distintas. O sistema de estadiamento mais comum é o sistema TNM, de classificação dos tumores malignos, recomendado pela União Internacional contra o Câncer. Esse sistema considera a extensão anatômica da doença, levando em conta características do tumor primário, as características do linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza e a presença ou ausência de metástases à distância. Esses parâmetros recebem graduações, geralmente de T0 a T4, de N0 a N3 e de N0 a N1, respectivamente.
O estágio de um tumor reflete não apenas seu crescimento e extensão, mas também seu tipo e relação com o hospedeiro. Assim, além do TNM, a classificação das neoplasias malignas deve considerar fatores como localização, tipo histopatológico, produção de substâncias, manifestações clínicas, além de dados do paciente, como sexo, idade, comportamentos e características biológicas do paciente. A nomenclatura dos diferentes tipos de câncer está diretamente ligada ao tipo de célula que deu origem ao tumor. Como o corpo é composto por uma variedade de células que formam os tecidos, o nome dado aos tumores é baseado no tipo de tecido do qual se originam. Nos tumores benignos, a regra é adicionar o sufixo "oma" ao termo que descreve o tecido de origem. Exemplo: tumor benigno do tecido cartilaginoso, condroma. Tumor benigno do tecido gorduroso, lipoma. Tumor benigno do tecido glandular, adenoma. É importante ressaltar que essa regra tem algumas exceções, como melanoma, linfoma e sarcoma, que são tumores malignos. Nos tumores malignos, leva-se em consideração a origem embrionária dos tecidos que derivam ao tumor. Tumores malignos originados dos epitélios de revestimento interno e externo são chamados carcinomas. Quando o epitélio de origem é glandular, são denominados adenocarcinomas. Exemplo: carcinoma de células escamosas, carcinoma basocelular e carcinoma sebáceo. Tumores malignos originados dos tecidos conjuntivos, mesenquimais, têm um acréscimo de sarcoma ao fim do nome que corresponde ao tecido. Exemplo: tumor do tecido ósseo, osteosarcoma. Além disso, na nomenclatura dos tumores, cabe ressaltar que geralmente, além do tipo histológico, acrescenta-se a topografia. Por exemplo, adenocarcinoma de pulmão, adenocarcinoma de pâncreas, osteosarcoma de fêmur. No entanto, existem exceções. A nomenclatura dos tumores também pode ser feita das seguintes formas: utilizando o nome de cientistas que as descreveram pela primeira vez, seja por dificuldades na identificação da origem celular ou por nomes consagrados pelo uso. Por exemplo, linfoma de Burkitt, sarcoma de Kaposi, tumor de Wilms. Utilizando nomes sem mencionar que são tumores, como por exemplo, doença de Hodgkin, mola hidatiforme, micose fungoide. Embora esses nomes não sugiram neoplasias, tratam-se respectivamente de tumores do sistema linfático, de tecido placentário e pele. O câncer pode surgir em qualquer parte do corpo, com alguns órgãos sendo mais frequentemente afetados do que outros. Cada órgão pode ser alvo de diferentes tipos de tumor, alguns mais agressivos do que outros. Os tipos de câncer são classificados com base na localização primária do tumor, como colo do útero, mama e pulmão. A seguir vamos falar sobre os tipos de câncer mais comuns na população brasileira. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e deixar um comentário. E compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.